Alguns confiam nas armas. Confiamos no nome do nosso Deus. Alguns confiam em dinheiro. Confiamos no nome do nosso Deus. Confiamos no nome do nosso Deus. Confiamos no nome do nosso Deus. Seu nome não tem fim. Seu nome diz tudo pra mim. Confiamos no nome do nosso Deus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. A salvação é pela graça. Está escrito, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Mas isso não nos tira a responsabilidade de continuar na graça. Ou, como estamos vendo nesse trecho, precisamos continuar desenvolvendo nossa salvação, a fim de que não venhamos a ser desqualificados. Estamos numa corrida e precisamos seguir as regras para chegar no alvo que desejamos. Porém, o poder essencial para este desenvolvimento vem do próprio Deus, pois é Ele quem efetua tanto o querer quanto o realizar. As tentações e as dificuldades da vida nos ensinam a reconhecer a própria fraqueza e incapacidade de desenvolver sozinho a sua salvação. Precisamos de Deus, precisamos de Jesus. Mas através do Evangelho, nós aprendemos que dependemos de Deus e não de nós mesmos. Deus nos oferece uma fonte de energia. A palavra efetua quer dizer dá ou concede energia, atua, opera, realiza. E quando ouvimos esse clamor e nos colocamos nas mãos do Pai, sabemos que funciona, pois Ele nos protege, Ele nos dá escape para tentação. Precisamos compreender que quando oramos para que Deus nos livre da tentação, Ele fará a parte dele. Mas precisamos também considerar que existe uma parte que é nossa, pois se estamos sendo tentados, nós precisamos, como José, fugir da tentação. O autor deste poder é o próprio Deus, pois é Deus quem efetua em vocês. Paulo diz, Jesus, sabendo da fraqueza humana e vendo a necessidade, incentivou os discípulos a permanecerem nele. Ele disse, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5. Então está claro que se nós quisermos desenvolver a nossa salvação, vencermos as tentações, precisamos
permanecer em Jesus. Paulo já disse anteriormente que aquele, se referindo a Deus, que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Nessa carta, no capítulo 1, verso 6. Enquanto Satanás opera nas pessoas para destruí-las, Deus opera no cristão por meio do Espírito Santo que habita nele e por meio da palavra de Deus para o desenvolvimento da salvação. O cristão torna-se um instrumento nas mãos de Deus, mas isso depende da sua submissão. Então nós precisamos perguntar o quanto estamos sendo submissos a Deus no desenvolvimento da nossa salvação. Por isso Paulo apela que os cristãos permitam que Deus realize nele sua obra. É Deus quem efetua, mas o dever de buscar é nosso. É no querer, porque o querer é de Deus e o realizar é de Deus, mas isso não tira a nossa responsabilidade. Querer descreve um propósito, sem dizer nada sobre a possibilidade de levar a termo tal plano. Ou seja, se nós nos colocamos nas mãos de Deus, não importa o que aconteça. O querer dele já está estabelecido. O plano dele já está traçado. E Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Somos nós que precisamos nos entregar dia a dia completamente a ele. Primeiramente, Deus efetua nos cristãos o querer, o desejo ou a vontade de obedecer e desenvolver a salvação. Depois vem o realizar. Mesmo que cada um queira decidir fazer a vontade divina, às vezes nós precisamos considerar que somos fracos e precisamos constantemente da ajuda de Deus para vencer as tentações. E esse vencer, muitas vezes, está em sair do ambiente, em fugir da tentação. Porque como nós somos fracos, porque vivemos na carne, então nós temos a vontade de fazer muitas vezes, mas não conseguimos. E por quê? Porque muitas vezes nos submetemos à tentação, ao invés de nos submeter a Deus. Então, mesmo que queira fazer a vontade divina, como o cristão fraco pode ter capacidade, esforço, coragem, paciência e tudo mais que é necessário para realizar a obra de Deus? Deus é quem efetua nele o realizar, quando este se submete a ele, à sua direção. Deus atuou em Moisés, que se achava incapaz, e o transformou em o libertador de Israel, da escravidão egípcia. Atuou no jovem Davi, na batalha com Golias. Atuou nos apóstolos, a fim de iniciarem a obra de estabelecimento da igreja. O seu poder opera em nós, também para realizar mais do que imaginamos. A limitação desse poder envolve segundo a sua boa vontade. O que o cristão deve querer e deve realizar não é a sua própria vontade, mas é segundo a boa vontade de Deus, ou sua boa intenção, ou seu bom propósito para cada um de nós. Deus não quer nos condenar, Deus quer nos salvar, mas precisamos colocar em nossa mente e constantemente lembrar que precisamos nos submeter ao seu propósito, ao seu desenvolvimento, à sua palavra. Como Jesus, que desceu ao céu e disse em João 6,38,
Desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Devemos dizer sim à vontade suprema e soberana de Deus, mesmo diante da morte. Como Jesus, devemos dizer: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Diante do momento difícil de sua vida, no Getsemane, em Mateus 26:39. Pois a vontade de Deus é sempre o melhor para as nossas vidas. Se tomarmos um caminho independente da vontade de Deus, nós nos afastaremos da fonte de energia divina que nos dá força e poder para desenvolver a nossa salvação, pois dele é o querer e o realizar. De cada um de nós é a submissão ao seu querer e ao seu realizar. Hudson Taylor foi um missionário protestante inglês do século XIX e ele disse: eu costumava pedir a Deus que me ajudasse. Depois passei a perguntar se poderia ajudá-lo. E acabei pedindo a ele que fizesse de mim um instrumento de sua obra e nada mais. Assim, Deus opera tanto o querer em nós quanto o realizar, quando nos entregamos a Ele de forma completa, dependente e submissa à sua vontade. Portanto, o poder para o desenvolvimento de nossa salvação está em nossa submissão ao querer e o realizar de Deus. Tudo o que Ele faz, talvez eu possa não compreender, mas eu creio que é o melhor para a minha vida. E você? Tem se submetido ao querer e o realizar de Deus? É isso que Ele espera. E quando nos submetemos, nós chegaremos ao final do seu propósito que Ele tem para nós, que é a nossa salvação. Que Deus te abençoe e te guarde. Alguns confiam em trabalhar. Confiamos no nome do nosso Pela Deus. sua graça só precisa aceitar. Confiamos no nome do nosso Deus. Confiamos no nome do nosso Deus. Confiamos no nome do nosso Deus. Seu nome não tem fim. Seu nome diz tudo pra mim. Confiamos no nome do nosso Deus.